Bispo, e eu preciso explicar isso. Quando o ser humano desliga do seu corpo, da matéria, ele entra na região do seu espírito. Aí agora ele é só espírito. E o espírito tem comunhão com Deus, com os seres espirituais. E o espírito tem um tipo, uma parte, tem uma forma de consciência e de memória que nós não sabemos bem. É muito interessante porque na ressurreição, o Senhor vai ressuscitar os corpos. Já pensou nisso? Por quê, bispo? Pois é, por quê? Porque eu tenho uma tese científica, que é o seguinte: no corpo físico nosso, cada célula, cada molécula, cada átomo tem um registro da memória. Você sabia disso? E esse registro da nossa memória, ele não está só no nosso cérebro ou na nossa mente. Ele está em cada célula. Cada célula do meu corpo é um organismo vivo que traz uma memória completa. Na ressurreição, o Senhor vai e ressuscita aquela pessoa, um átomo que tem, um pedacinho que tem daquele corpo, uma partícula subatômica, atômica ou subatômica, é o suficiente para reconstruir toda a memória de tudo que nós fizemos, tudo que procedemos. Né? Por isso que a Bíblia diz que eles serão julgados pelas suas obras, boas e más. Fica tudo na memória dos átomos dos nossos corpos. Só um adendo, eu vou jogar uma bomba na sua cabeça agora, que eu quero que você pense. Por isso eu sou pessoalmente contra a cremação. O que você está falando, bispo? Eu sou radicalmente contra. Por quê? Porque na cremação você tem o poder de destruir completamente o corpo. Mas o corpo vai ficar em decomposição. Mas os ossos vão ficar praticamente intactos. E aí nos ossos tem ali a memória. Por isso que a teologia judaica não crema. Por quê? Porque a memória de toda a vida fica impressa nos ossos. Controversial, mas na cremação apaga tudo? Bom, eu não sei. Eu nunca fiz um experimento. Deve ser um experimento muito exigente. Precisa de aparelhos muito potentes. Eu até desafio algum biólogo, algum pós-doutor que tenha, né, provavelmente no exterior. No Brasil, tenho certeza que nós não temos equipamentos para isso. Para analisar, e alguém sob autorização permitida, para ver o que fica, né, a autorização da própria pessoa antes de falecer ou da família, o que fica impresso nos átomos, no pó de uma pessoa, de um corpo que foi cremado. Eu, pessoalmente, tenho defendido com alguns amigos que são proprietários de funerárias, eu tenho defendido com eles para usar tem um método moderno na Europa, nos Estados Unidos eu não vi, mas na Europa eu sei que tem, onde o corpo, todos os tecidos nossos são separados do esqueleto por meio da água. Aí se separar e deixar os ossos, então os ossos seriam intactos. Porque quando se enterra uma pessoa, o que é que acontece? Se leva para a natureza, para que a natureza possa fazer esse trabalho de separação. Todos os tecidos que são tecidos vulneráveis, flácidos, eles são dissolvidos, com o passar do tempo ficando só o esqueleto. Esse esqueleto não dissolve, a não ser que tenha um fenômeno físico, ele não dissolve. E aí ele é preservado e fica. Então, isso pode ser precipitado por um método, um trabalho. E isso ganha um processo, né, para as pessoas que falam, eu não quero ser enterrado, pensar no meu corpo em decomposição. Eu também tenho um incômodo disso, eu tenho que confessar. O rei Davi diz, não permitirás que o meu corpo esteja em corrupção, veja corrupção. Ele falou isso do ponto de vista de ser vencido, de derrota sobre o pecado. Corrupção quer dizer no sentido do mal vencer o coração dele. Corrupção no sentido da fraqueza vencer a morte, da doença
vencer a saúde. Ele falou nesse sentido. E a gente não foi feito para isso. Só do cérebro humano pensar nesse processo é um processo agressivo. Ninguém se sente bem com isso. Todo mundo reage, todo mundo... Não é? Ninguém sente. Então, se a ciência pudesse contribuir de uma maneira saudável, de uma maneira segura, do ponto de vista bíblico, seria uma grande solução. Bem, fica aí, depois eu vou fazer depois uma live só sobre cremação. Dá a sua opinião, vote se você quiser, vou trazer alguns biólogos, nós vamos discutir. Se você acha que é interessante, ponha seu voto nesse assunto, tá bom? Então, voltando, aqui, o que acontece com o corpo, com o espírito, é que ele deixa o corpo e ele entra na realidade, numa realidade atemporal, ele entra numa realidade metafísica, e nessa realidade atemporal e metafísica, o espaço-tempo não tem sentido, não tem valor, ele provavelmente alcança a velocidade da luz ou mais, tanto que os seres espirituais estão aqui, estão no Japão, não existe distância, porque espaço-tempo acabou, não existe agora, amanhã, ontem, hoje, acabou, e ele entra numa dimensão muito acima dessa dimensão humana. A física moderna nos traz algumas teorias sobre as dimensões, além das 3 dimensões que nós conhecemos, espaço-tempo, que nós temos, dentro do espaço-tempo nós temos a dimensão, dentro do espaço nós temos a dimensão horizontal, vertical e profundidade, que são as 3 dimensões espaciais, e temos o tempo, que é a 4ª dimensão. Quando você escapa dessas dimensões, nós entramos na 5ª, na 6ª, tem uma teoria da física quântica, da física moderna, fala sobre as 11 dimensões, que é a teoria das cordas. Teoria complicada, mas é a mesma teoria que fala sobre os buracos negros, que tudo isso aqui são pequenos, que o espaço, o tempo, o mundo que como conhecemos, na realidade subatômica, ele é construído por pequenas cordinhas invisíveis e imperceptíveis, e que isso nos conduz a uma dimensão, a 11ª dimensão, que onde a pessoa, ou o ser, ou sei lá, o organismo, o organismo não é, porque não é biológico, né? Onde aquela energia é conduzida, ela pode ter acesso, e a partir daí ela entra na realidade espiritual, uma realidade metafísica, vamos falar de energia, uma realidade de energia completamente diferente de tudo que podemos ter de referência nessa dimensão que vivemos aqui, neste mundo. Bem, o que a gente pode ver, bispo? Então, do ponto de vista bíblico, Paulo fala que aqueles que estão em Cristo não morrem, eles dormem. Por que eles dormem? Porque eles partem naquele momento, que deixam os seus corpos, seus espíritos deixam seus corpos, por uma doença, uma enfermidade, um acidente, blá, blá. Mas eles nós acordaremos no dia da ressurreição. No dia da ressurreição a gente volta plenamente para essa consciência. Então, viu, foi como a anestesia de uma cirurgia. Dormiu aqui, do lado de cá perdemos a consciência, né? E acordamos do lado de lá. Acordamos da ressurreição com o Senhor, com os anjos, com as trombetas tocando, que é a ressurreição. Sob a perspectiva do nosso planeta. Sob a perspectiva da eternidade ou da energia, não é? Essa pessoa ela não está morta, ela está viva. Ela está viva. Por quê? Porque ela está em comunhão com os anjos, com o Senhor, ela está em conexão. Bispo, ela tem ideia ou consciência do mundo do lado de cá? Eu, pessoalmente, acho que não tem. Tem alguns versículos na Bíblia que põem um pouco de dúvida na gente. Por exemplo, Hebreus, quando ele fala sobre a nuvem de testemunhas, temos, portanto, sobre nós,